Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje é o primeiro dia do ano, nada melhor do que começarmos na presença do Senhor, começarmos trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos continuando aqui a nossa série de estudos sobre o segundo livro de Reis, lindos episódios bíblicos aqui tremendos, para ensinar para o nosso coração. Esse é um ano profético, o ano da frutificação. Nós vamos abordar e trabalhar três áreas. A primeira área são as virtudes de Deus, os frutos do Espírito Santo, as qualidades e virtudes de Jesus na nossa vida. O segundo aspecto são os frutos de arrependimento, porque a Bíblia diz: produzir, pois, frutos de arrependimento. Se nós queremos ver os céus na terra, se queremos que o reino de Deus chegue no meio de nós, entre nós precisamos ter frutos de arrependimento. Toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos, e toda árvore má que não produz bons frutos ou não tem frutos de arrependimento, a Bíblia diz: o machado está posto, o machado irá cortar essa árvore e lançar no fogo, um símbolo aqui da danição eterna que é o inferno, tá? Então, virtudes, arrependimento. E o terceiro aspecto do ano da frutificação é a questão das almas, das vidas, do impacto do Evangelho através das nossas vidas. Vamos crescer como igreja, vamos ganhar pessoas para Jesus, vamos investir em discipulado, vamos multiplicar a graça recebida pelo Senhor através das nossas vidas. Então, este é um ano da frutificação, que você cresça, floresça, frutifique para o Senhor Deus. Estamos baseados no Salmo capítulo 1, versículo 3, tá bom? Então, guarde essa palavra no seu coração, frutifique para Deus. Lembre-se que sem mim nada podeis fazer, ou seja, tudo que fazemos para a glória de Deus é movido pelo próprio Espírito Santo, pelo Espírito do Cristo ressurreto que opera em nós. E agora vamos aprender mais sobre a oração estratégica. O tema de hoje é oração estratégica. Estamos baseados aqui em 2 Reis, capítulo 3, versículo 4, quando Eliseu, o profeta Eliseu, logo depois de assumir a carreira profética, o ministério profético de Elias, prediz a vitória sobre Moab. Nós temos um lindo trecho aqui, alguns versículos importantes que queremos ensinar para vocês. A Bíblia diz: então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria, que foi o sucessor aqui de Acabe, e fez revista a todo Israel, o reino do norte, que tinha 10 tribos de Israel. Mandou dizer a Josafá, o rei de Judá, um rei bom, um rei que temia o Senhor: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Ou seja, ele se unifica, faz uma aliança com Josafá e pede apoio dos reinos do sul, do reino de Judá, Benjamim, os levitas aqui, pedindo auxílio de Judá. E aí respondeu ele: subirei e serei como tu és, disse Josafá, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E então perguntou Jorão, o rei aqui de Israel, o rei do norte: por que caminho subiremos? E respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? E respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sob as mãos de Elias, ou seja, era servo de Elias, do grande profeta Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele os 3 reis que se levantaram numa guerra contra Moabe. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe, aqui Acabe e Jezabel,
Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: olha só, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois trazei-me um tangedor, um músico aqui que tocasse bem. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre o profeta Eliseu, e este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. E todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de água e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ou seja, um grande milagre, uma grande maravilha aconteceu aqui, um grande livramento de provisão do Senhor aos 3 reis, ao rei de Edom, ao rei do norte, o rei de Israel, e também ao rei do sul aqui, Josafá, e Jorão, Jorão, filho de Acabe e Jezabel, tá bom? Que era o rei do norte. Então vemos aqui um grande milagre que aconteceu através de uma oração estratégica, Vemos aqui o profeta sendo cheio do Espírito Santo, em meio a um problema que havia acontecido. Eles caminharam vários dias no deserto e de repente faltou água para os rebanhos, para os soldados, para todo aquele exército, e ficaram, é claro, vulneráveis ao ataque dos seus inimigos, aqui os moabitas, que estavam providos, que estavam abastados e que vinham contra eles. Mas Deus, graças a Deus, aqui nós vemos um grande livramento. No final desse trecho, nós vemos que Deus dá um grande livramento contra o rei de Moabe. Israel, Judá e Edom triunfam sobre Moabe, e graças a Deus prevaleceram contra eles os filhos de Israel, tá bom? Então nós aprendemos coisas tremendas aqui. Nós aprendemos que bons líderes pensam estrategicamente. Vemos aqui Josafá pensando estrategicamente diante de uma situação terrível que aconteceu. Jorão não se ligou nisso, se desesperou em meio àquela situação, começou a falar que eles iam ser entregues na mão dos moabitas, deu aquele desespero, aquele caos em meio à falta de água. Mas Josafá, como um bom líder, o líder de Israel, pensou estrategicamente. Ele disse: não há por acaso algum profeta aqui que possa consultar da parte do Senhor? Olha a importância de nós pensarmos profeticamente, estrategicamente, e buscarmos o espírito profético do Senhor, buscarmos e consultarmos ao Senhor diante de uma calamidade, uma crise, um problema e uma dificuldade. Então, Josafá representa um bom líder, um homem de Deus, alguém que pensa estrategicamente. É interessante que os reis de Judá, Israel e Edom se aliam para combaterem Moabe, como eu falei, mas no meio do deserto descobrem esta coisa terrível: ficaram sem água. Pânico toma conta deles, e aí então, em meio ao pânico, ao caos, à crise, lembram-se de Eliseu e da ligação entre o profeta Eliseu e o Deus dos milagres. Servimos a um Deus dos milagres. Eliseu também respondeu o pedido deles de forma diferente daquilo que imaginavam. Declara que Deus lhe dará água em abundância. Olha a palavra profética. Em meio à crise, em meio ao deserto, Eliseu declara, cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito profético, declara água em abundância. Eu quero declarar água em abundância sobre a tua vida, bênção, prosperidade, provisão. Deus provendo as tuas necessidades, Deus trazendo abundância para a sua vida espiritual, emocional, física, material, em todos os aspectos.
águas em abundância sobre a sua vida, e é claro que nesse caso não seria fácil, estava em meio ao deserto, já haviam trilhado vários dias em meio a esse caos, essa dificuldade, mas sabemos que Deus é o Deus de milagres, Deus é o Deus que entregaria aqui Moabe nas mãos deles, Deus daria a vitória, o que nós vemos claramente aqui em 2 Reis 3, 17 a 18. 2 Reis 3, 17 a 18 é o que diz aqui: porque assim diz o Senhor, não sentireis ventos, nem vereis chuvas, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe em vossas mãos. Deus entregará os nossos inimigos nas nossas mãos. Triunfaremos sobre os nossos inimigos, assim como Israel, Judá e Edom juntos, através de um milagre poderoso, sobrenatural de Deus, águas em abundância triunfaram e venceram Moabe aqui. Glória a Deus por isso. Então, o princípio é o seguinte: esses reis foram distribuídos da missão, distraídos aqui da missão do grande quadro, por uma questão de logística. Qual foi o problema de logística? Estavam sem água, e sem dúvida, em meio a um exército, água é um elemento extremamente importante. Imagina soldados sem água, imagina cavalos sem água, imagina animais carregando as suas tropas, seus elementos de guerra, suas ferramentas, aquilo que era necessário para uma batalha, sem água. Mas Deus lhe lembrou de pedir algo, e é interessante, Deus lhes lembrou que haviam pedido somente uma coisa pequena, não a coisa principal. Olha só, pediram uma coisa pequena e não a coisa principal. Anos atrás, um jornal chamado Jornal Discipulado publicou um artigo sobre esta lição, trazendo 3 lições, 3 tipos de orações que líderes podem fazer diante do Senhor. Aqui no caso, o bom líder Josafá, Jorão, o desesperado, e Edom nem se menciona, estava junto no pacote aqui. 3 tipos de oração que nós podemos fazer diante do Senhor. Orações de líderes que podem ir evoluindo, crescendo de nível em nível a um nível mais elevado. Nosso tema hoje é oração estratégica. Então a primeira oração é uma oração logística. Como é que é a oração logística? Como é que ela funciona na prática? Um exemplo de uma oração logística. Oramos de forma logística quando pedimos a Deus coisas pequenas. Senhor, ajuda para que, por exemplo, você vai pregar em algum lugar. Senhor, ajuda para que os microfones funcionem hoje enquanto eu ensinar. Você está orando de forma logística, preocupado com a logística, com os esquemas, com a estratégia, com as coisas pequenas. Quando oramos pelas coisas pequenas, estamos orando de forma logística. Por exemplo, Senhor, ajuda-me para que os microfones funcionem hoje enquanto eu vou ensinar. Segundo tipo de oração, uma oração já um pouco mais elevada, é a oração tática. A oração tática, segundo tipo de oração. Oramos taticamente quando pedimos coisas mais significativas, mas não as principais. Vou repetir: quando pedimos coisas mais significativas, mas não as coisas principais. Por exemplo, nesse caso, Senhor, ajuda-me a dizer a este povo alguma coisa significativa. É uma oração intermediária já. Não é uma oração pequena, nem uma oração grande, mas uma oração tática. Uma oração tática é quando você diz: Senhor, ajuda-me a dizer hoje a este povo alguma coisa significativa. Não que seja uma oração errada, equivocada, mas é uma oração ainda mediana. E existe um terceiro nível mais elevado de oração, que é a oração estratégica. Vou repetir: oração estratégica. Como é que eu oro de forma estratégica? Oramos estrategicamente quando pedimos os propósitos últimos de Deus. Qual é o propósito último de Deus? Foi o que Josafá fez. Me chamem, por favor, chamem lá um profeta para que possamos consultar o Senhor e possamos orar, clamarmos a Deus, vemos se estamos errados em alguma coisa e ao mesmo tempo consultemos ao Senhor para sabermos quais são os propósitos últimos de Deus nesta situação. Como é que seria a oração de um pregador
dentro dessa oração estratégica, de forma prática, para que a gente possa entender. Ele oraria assim: Senhor, que tu sejas glorificado hoje e que desperte discípulos nesse encontro. Olha só a diferença entre os três tipos de oração. Oração logística, o cara oraria: Senhor, ajuda-me para que os microfones funcionem hoje enquanto eu ensinar. Uma oração rasa, uma oração pequena, coisas pequenas sendo pedidas ao Senhor. Oração logística. Segunda, a oração tática. Senhor, ajuda-me a dizer a este povo coisas significativas, coisas importantes. E a terceira oração, uma oração muito mais elevada, muito mais madura, muito mais frutífera, muito mais que glorifica a Deus. A mesma pessoa oraria de forma mais profunda, ou outra pessoa, uma oração estratégica, dizendo: Senhor, que tu sejas glorificado hoje e que despertes discípulos nesse encontro. Senhor, que tu sejas glorificado hoje, através das nossas vidas, através da minha, da sua vida, e que despertes discípulos neste encontro. Então já é uma oração elevada, uma oração madura, uma oração frutífera, uma oração que não pensa apenas no hoje, no aqui, no agora, mas estrategicamente a nível de futuro, porque ele menciona que despertes discípulos nesse encontro. Ou seja, que não seja apenas uma palavra lançada, uma palavra proferida, mas que o Senhor desperte um legado espiritual mediante a pregação da palavra. Deus seja glorificado, honrado e discípulos sejam despertos nesse encontro que eu estou pregando. Então aprenda a orar mais do que de forma logística, mais do que de forma tática, aprenda a orar como Eliseu, de forma estratégica, consultando ao Senhor. E é interessante que aqui nesse episódio havia um tangedor. Ele diz: traga-me um tangedor, um músico, um adorador. E na medida em que a adoração foi fluindo, foi acontecendo, o tangedor tocando ali, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele liberou a palavra profética em meio ao deserto. Então lembre-se disso. Cultive uma vida de adoração, uma vida de oração estratégica, uma vida de intimidade com Deus, uma vida onde você, assim como Eliseu, declare palavras de vida em meio ao caos, em meio à morte, em meio à crise, em meio à dificuldade. Você seja tomado pelo Espírito profético, pelo Espírito dos profetas de Israel, pelo Espírito Santo de Deus, e através das suas palavras você conquiste vitória na sua vida. Sabe aquele teu filho que está com problema? Começa a liberar a palavra profética sobre ele. Sabe aquela situação financeira difícil que você está vivendo? Começa a liberar a palavra profética para que seja mudado aquele quadro na sua vida. Se você está lutando contra uma enfermidade, começa a declarar a palavra profética de cura, de milagre, de bênção, para que a situação seja mudada na sua vida e águas de milagres, águas do sobrenatural, águas em abundância venham sobre a sua vida nesse novo ano de 2024. Que o Senhor te abençoe desde Sião. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te encha com a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Que o Deus de Israel, dos patriarcas, de Abraão, Isaque e Jacó, venha sobre você, trazendo paz, alegria, justiça, alegria no Espírito Santo, prosperidade e bênção sobre você, tua casa, sobre a tua família. É o desejo do nosso coração. A graça, a bênção, a glória, a unção do Senhor que quebra todo jugo venha sobre você, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Amém. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, todas as informações, para que, se você sentir no coração, desejar lançar uma semente de primícias, nos primeiros dias do ano, lançando uma oferta, uma primícia ao Senhor. E é interessante que a Bíblia fala aqui de uma oferta de manjares, uma oferta de primícias, que foi lançada diante do Senhor, e depois o milagre veio. As águas em abundância vieram sobre Israel, sobre o povo de Deus, trazendo vitória sobre Moabe. Então, se você quer ter vitória na tua vida, faça isso, não como uma barganha com Deus, mas sim como uma expressão da sua generosidade, como uma expressão do seu coração adorador diante do Senhor. Faça isso, lance a sua semente diante de Deus. As informações do nosso ministério estão aqui embaixo. Que Deus abençoe você, dá um joinha, compartilha, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni
e esse vídeo estará disponível no Spotify, nas plataformas de áudio, no Facebook, no Instagram e no YouTube, para abençoar a tua vida e o teu coração. Amém? Quero mandar um abraço para o Emilson Siqueira, o Fininho Porcelanatos, nosso querido Fininho, a Renata Lemes, a Rose Gil, o Rodrigo Strucker, que estão aqui, a Cida Tait, o Dade Lopes, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco online. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que você colocar as mãos. A glória do Senhor, águas em abundância, águas de prosperidade, provisão, milagres sobrenaturais de Deus venham sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. As nossas redes sociais também estão aqui embaixo. Entre em contato conosco, nos sigam, dá um joinha, aperta no sininho e compartilhe. Em nome de Jesus. Amém e amém.